Evangelho de João, capítulo 6, versículos 66 e 67. O tema da nossa mensagem desta noite é: ficarias com Jesus sem os seus milagres? Você ficaria com o seu marido sem os muitos reais que ele tem? Você ficaria com a sua esposa sem a fortuna que ela tem? Muitas vezes, um relacionamento de interesse tem prejudicado muito a paz e a alegria de uma vida. Por quê? Porque não funciona. Porque não dá certo. Porque um relacionamento precisa haver amor. Um relacionamento precisa haver desinteresse. Em Mateus capítulo 12, versículos 38 a 41, os escribas e fariseus pedem um sinal especial que lhes fizessem crer. E Jesus então lhes responde: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser do profeta Jonas. Porque da mesma forma como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. E então ele continua e diz: ninivitas se levantarão com essa geração e a condenará, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Meus irmãos, Jesus estava falando que aquilo que ele trazia, a mensagem de transformação e a mensagem que ele trazia de arrependimento, assim como Jonas e assim como João Batista trazia mensagens de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus também estava dizendo: eu estou trazendo para vocês uma mensagem de arrependimento. Eu estou trazendo para vocês uma mensagem da qual vocês precisam crer e me aceitar. Porque se assim não for, vocês serão julgados pela cidade de Nínive, que se arrependeu com a pregação de Jonas. Meus irmãos, alguém maior que Jonas estava ali. Alguém maior do que Jonas estava ali, trazendo uma mensagem de arrependimento, pregando salvação através do seu sangue e mostrando a vida que ele somente poderia dar. Somente ele. Não havia mais nada e não havia mais ninguém que poderia dar a vida que Jesus estava oferecendo àquelas pessoas. A palavra de Deus diz, como nós já falamos hoje, nessa noite: nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. Nós conseguimos entender isso? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Estamos falando aqui de nós, seres humanos. Nada ainda assistiu e nada ainda escutou aquilo que Deus tem preparado para você. Para você que ama a Deus. E Jesus então estava falando que Ele era o caminho, que Ele era a pessoa que podia dar essa vida, e as pessoas precisavam crer que Ele veio para dar essa vida. Eu pergunto nessa noite: qual foi o milagre que Jonas trouxe à cidade de Nínive para que aquela cidade cresce em sua pregação? Qual foi o milagre? Porque Jonas não chegou liberando fogo do seu dedo. Não chegou fazendo isso. Porque Jonas não chegou fazendo sinais no céu. Porque Jonas não chegou fazendo milagres para as pessoas. Porque Jonas não chegou também trazendo algo sobrenatural, de forma que as pessoas viessem a ficar com medo e tementes e cresce em sua pregação. Jonas não fez isso. Antes, porém, Jonas disse: arrependei-vos, porque em tantos dias, 40 dias, e o Senhor estará trazendo juízo sobre vocês. Mas nenhum sinal, mas nenhum tipo de milagre Jonas não trazia em suas mãos. E sabe o que aconteceu? Nínive
a cidade de Nínive se arrependeu com a pregação de Jonas. Jonas que não fez e não trouxe nenhum milagre. Por isso é que Jesus está dizendo, porque ninivitas se levantarão com essa geração que não crê e a condenará. Porque os ninivitas creram e se arrependeram com a pregação de Jonas. Mas a geração que Jesus estava falando, a geração que Jesus estava vivendo, não se arrependeu e não creu. Antes, porém, o rejeitou. A geração o rejeitou como filho de Deus. E as suas palavras também foram rejeitadas pela maioria. Meus irmãos, é justo, e eu pergunto mais uma vez, mais uma coisa nessa noite. É justo e necessário que Jesus ainda tenha que pagar. É justo e necessário que Jesus ainda tenha que pagar. Em forma de milagres, em forma de mansões, em forma de carrões, em forma de altos salários e tudo mais às pessoas, para que essas pessoas creiam e o aceitem como Senhor e Salvador? É justo? É justo que isso aconteça? Meus irmãos, não é justo. E nem é necessário que isso aconteça, apesar de o Senhor nos proporcionar milagres. Nós estamos falando do que nós cremos. Eu tenho certeza que você crê nos milagres. Eu creio nos milagres. Eu tenho certeza absoluta que eles acontecem, que eles são reais, porque milagres já aconteceram comigo. E eu sei que na sua vida também, Deus já fez milagres. Mas não é necessário que Jesus ainda pague mais alguma coisa para que as pessoas creiam nele. Ah, se Jesus então me der um carrão, eu vou crer nele. Ah, se Jesus me curar, então eu vou crer nele. Ah, então se Jesus me der um salário bom, porque eu estou buscando, eu estou indo naquela igreja, Então se o Senhor Jesus me der então o salário que eu estou procurando, 10 mil reais por mês, se Ele me abençoar naquele emprego ali, que me dá 15 mil por mês, ou se o Senhor Jesus, esse Senhor Jesus, me der ainda uma casa nova, como eu estou buscando, porque eu estou indo na igreja, então se Ele me der isso, então eu vou servi-lo, então eu vou aceitar Ele como Senhor e Salvador. É justo isso? Porque Jesus, Ele já fez tudo. Porque Jesus já pagou o preço para salvar a humanidade. Jesus já pagou, entregando sua vida, meu irmão e minha irmã, entregando a sua vida. O preço já foi pago na cruz. Quando Jesus morria na cruz, Ele morria para salvar você. Ele morria para me salvar, porque você jamais conseguiria pagar. Mas Jesus pagou. Mas Ele derramou seu sangue para te resgatar. Porque você, assim como eu, porque toda a humanidade estava perdida, estava separada de Deus, mas Jesus derramou seu sangue para lhe comprar. E Ele já pagou o preço para que você o aceite e o receba como Senhor e Salvador. Algo mais então precisa ser feito para que você aceite Jesus como Senhor e Salvador, uma vez que o maior beneficiado é você, uma vez que o maior beneficiado sou eu, pecador, que não mereço ser salvo, mas Ele me salvou. O maior beneficiado sou eu, que não tinha condição de pagar, porque não é pelo meu dinheiro que eu pagarei a salvação, e nenhum ser humano pode pagar com seu dinheiro. Também não é pelos nossos méritos próprios, não é por alguma coisa que eu faça que eu serei salvo, nada que eu fizer de mais bonito, de mais bacana que seja, não serei salvo. Mas Jesus me salvou, derramando o seu sangue na cruz por mim, e por você, e por toda a humanidade. Por isso que nós devemos o aceitar como Senhor e Salvador, independente se Ele te dá, se Ele nos dá ou não um milagre, se Ele nos dá ou não carrões, se Ele nos dá ou não ótimos salários, se Ele nos dá ou não mansões, se Ele nos dá ou não uma vida boa, como nós sempre queremos, porque Jesus já pagou.
o que Jesus faz é pela sua misericórdia, graça e bondade. E os propósitos de Deus são cumpridos na terra, na sua e na nossa vida, e na vida daqueles que creem. Meus irmãos, os milagres existem sim. Você pode dizer que os milagres existem sim. Eu creio nos milagres. Eu sei, eu tenho certeza que eles existem. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todo o sempre. Ele continua fazendo hoje aquilo que ele fazia no passado, desde o Velho Testamento, passando pelo Novo Testamento, e até hoje Jesus continua fazendo milagres. Isso é um fato, meus irmãos. Mas o que eu não posso concordar, o que eu não posso aceitar, é que os milagres sejam uma espécie de passaporte para a salvação. Jamais. Então se Jesus me fizer um milagre, eu vou crer nele. Porque tudo está escrito. Do contrário, temos que pegar a Bíblia e jogá-la fora. E jogá-la fora. Porque o que adianta as palavras que Jesus disse aqui na Bíblia, dizendo: creiam em mim, me aceitem como Senhor e Salvador. Se precisarmos de um milagre para crermos em Jesus, não nos sairemos bem. Se os homens sempre precisarem de milagres e precisarem viver os luxos da vida terrena, porque Jesus irá dar, se precisar disso para que as pessoas sejam salvas, então está acontecendo algo errado, algo muito errado, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é verdadeira, e tudo aquilo que nós precisamos para sermos salvos já está escrito. Meus irmãos, não posso concordar com isso, não depois da cruz. Não depois da cruz. Porque depois que Jesus morreu, Ele nos trouxe um novo caminho. Por Ele mesmo, pela sua carne, pelo seu sangue. Não posso concordar, porque tudo já foi consumado. Lá em João, capítulo 19, versículo 30, quando Ele diz: está consumado. E Ele então expirou e morreu. Está consumado. A obra que Jesus fez é eficaz para a salvação do homem. A obra que Jesus fez é eficaz para a salvação de toda a humanidade. Então a humanidade precisa reconhecer a cruz de Cristo. As pessoas, o mundo inteiro precisa crer que Jesus veio para salvar. E que Ele não precisa pagar mais nada. Assim como as pessoas estão correndo hoje de um lado para outro. Assim como as pessoas estão procurando em um lugar, em um outro lugar, procurando viver os luxos. Porque ouviu-se dizer que Jesus está dando casas. Porque ouviu-se dizer que Jesus está dando mansões. Porque ouviu-se dizer que Jesus está apagando as dívidas. Apagando as dívidas. Puxa vida, eu estava com uma dívida, e então Jesus, Ele deu o cano em alguém, porque Ele apagou a dívida. Porque Jesus está fazendo isso. Ei, vamos correr, porque Jesus está fazendo milagres ali. Vamos lá, porque nós queremos crer em Jesus, mas nós queremos ver primeiro. Está errado. Está completamente fora daquilo que a palavra de Deus nos fala a respeito de Jesus, que veio trazer salvação. Receba-o. Recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Ficarias com Jesus sem seus milagres? Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, nos relata um diálogo entre o pai Abraão e um homem rico. Então a palavra de Deus conta que havia um certo rico e um certo pobre. O certo rico, então, estava comendo dos seus manjares, gostosamente. Estava se deleitando na sua riqueza. E então o pobre, Lázaro, estava comendo das migalhas. Aconteceu que o pobre morreu e também o rico morreu. E foi visto pai Abraão e Lázaro. Lázaro, o pobre, no seio de Abraão, sendo consolado, enquanto que o rico estava no outro lado, estava no inferno e ardendo em chamas. E então aquele rico pediu para o pai Abraão, que nós entendemos ser a figura de Deus, o Pai, e pediu: pai Abraão, manda que Lázaro vá até lá, na minha família,
e pregue, dizendo que o negócio aqui é complicado, dizendo que o negócio aqui é quente, para que a minha família não venha também para esse lugar. Então o pai Abraão disse: não é possível, isso não pode acontecer. Mas então ele disse: mas pai Abraão, faça com que Lázaro vá, porque se ele for, eles vão acreditar em Lázaro. Pai Abraão disse: se eles não creram em Moisés e os profetas, se eles não creram e não creem naquilo que está escrito, como é que eles crerão num fantasma? Eles têm Moisés e os profetas. Eles precisam crer em Moisés e os profetas. O que pai Abraão estava dizendo? Estava dizendo a respeito da palavra. Estava falando a respeito da palavra escrita. Tem Moisés e os profetas. Creiam eles. É preciso mais alguma coisa para que o mundo seja salvo? Porque Moisés e os profetas, porque a palavra de Jesus está aqui, escrita para a sua salvação. Quando Jesus disse: olhem para essa palavra, olhem para o Evangelho, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus estava falando do Velho Testamento, porque ainda não fora canonizado, ainda não fora escrita o Novo Testamento. Porque a palavra de Deus, o Velho Testamento, falava a respeito de Jesus. Por que não criam? Porque não queriam ser salvos. Meus irmãos, Jesus fazendo milagres, e uma multidão lhe rodeava. Ele então para por alguns instantes com os milagres e começa a pregar relacionamento com ele. Relacionamento. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Precisa comer da minha carne, porque eu sou o pão da vida. Precisam beber do meu sangue, porque eu sou a água da vida. Aquele que me aceitar como pão, esse terá vida. Esse terá vida. Jesus estava falando de relacionamento. Relacionamento. Ele parou um pouco de fazer os milagres, mas sabe quantas pessoas ficaram perto de Jesus? Sabe quantas pessoas dentro de uma multidão que lhe cercava? Uma multidão estava ali, quando Jesus estava fazendo o milagre da multiplicação dos pães. Comida para todo mundo, milagres. Mas então Jesus parou e começou a falar a respeito de relacionamento. Você precisa ter relacionamento comigo. É isso que eu quero. 12 pessoas. 12 pessoas ficaram perto de Jesus. O resto saiu fora. E a Bíblia diz que, a partir daquele momento, não muitos andavam com Jesus. Ficarias com Jesus sem os seus milagres? Ficarias com Jesus sem os seus milagres? Mantendo relacionamento de intimidade com Ele por amor? Porque Ele é Deus? Ficarias com Jesus sem seus milagres? O ser humano está à beira de um precipício e pendurado por um fio. E ainda assim, o ser humano faz exigências para o Salvador. E o Salvador então está com a mão estendida. E então aquele que está sendo tragado pelo abismo, o ser humano, está pendurado por um fio. E então o Salvador está estendendo as mãos. E aquele que está a perigo de cair no precipício diz: mas se o Senhor não me der um carrão, eu não te aceito. Se o Senhor não me fizer um milagre, então eu não aceito que o Senhor me salve. E vai caindo, e vai caindo, e vai caindo. E o fio está quase se rompendo, porque ele não aceita Jesus como Senhor e Salvador. Porque o que ele quer é viver os carrões, o que ele quer é viver os casebres, o que ele quer é viver o luxo da vida, mas não quer aceitar Jesus como Salvador. Quem é o maior beneficiado? É Jesus ou é aquele que está por um fio? Qual é o sentido da pregação de hoje? Qual é o sentido da mensagem das igrejas às vidas do mundo inteiro?
Qual é o ponto em que as pessoas têm batido para que as pessoas cheguem a Deus? O que nós, pastores, o que nós, pregadores, o que as igrejas nessa cidade, o que as igrejas por este país e por este mundo têm pregado? Pregado que Jesus dá carrões? Legal, maravilha. Eu espero um carro novo também. Eu espero que o Senhor me dê um carro novo. Eu espero que o Senhor me dê condições para arrumar a minha casa. Eu espero que o Senhor me dê condições para terminar o que eu comecei. Eu espero muita coisa assim. Mas, meus irmãos, isso para mim é tão passageiro, tão passageiro. Isso para mim acaba de uma hora para outra. Mas isso também acaba de uma hora para outra. Assim como a palavra de Deus nos fala. Tudo passa. Tudo passa. Mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus não passará. Mas nós queremos estar vivendo bem bom. E nós não queremos estar falando a respeito daquilo que é vida, de fato. Vida é Jesus. Salvação é Jesus. O mais é consequência daquilo que nós vivemos com Ele. Sim, eu espero as minhas coisas. Sim, eu espero os milagres. Sim, eu espero a resolução dos problemas. Mas não primeiro do que me acertar com Jesus. Mas não primeiro do que ter uma vida de relacionamento com Jesus. Você, eu, igreja, ministério, adoração e fé. Você, Brasil, você, mundo, precisa ter um relacionamento com Jesus. Se eu disser que os milagres são reais e que são grandes acontecimentos, eu estarei absolutamente certo. Absolutamente certo em afirmar isso. Mas se eu disser que esses milagres substituem a cruz de Cristo e substituem o relacionamento com Deus, então estarei mandando muita gente para o inferno. Da forma como Jesus, em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, disse: muitos naquele dia me dirão: mas Senhor, eu profetizei em teu nome. Mas Senhor, eu falei em línguas em teu nome. O senhor quer que eu fale aqui um pouquinho para o senhor ver? Mas Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Mas Senhor, eu fiz maravilhas e prodígios em teu nome. O Senhor não viu, Senhor, em nome de Jesus. Jesus então disse: eu responderei: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci, para o fogo eterno. Milagres, as coisas boas que nós vivemos na terra, não é sinônimo de salvação. Não é sinônimo de vida com Deus. Porque se assim fosse, então certamente Jesus não teria dito isso. Meus irmãos, o maior milagre não acontece no corpo do ser humano. O maior milagre que você assistiu, o maior milagre que você viu, não foi um coxo ficar bom da sua perna. O maior milagre que você pode assistir não foi um cego de nascença começar a ver. O maior milagre que você já viu, que você já assistiu ou já ouviu falar, não foi o pagamento de grandes e altas dívidas de alguém. O maior milagre que você já viu, que você já assistiu ou ficou sabendo, não é a transformação do corpo de alguém num corpo saudável. Não está no corpo o maior milagre, nem está no emprego o maior milagre, nem está na empresa o maior milagre. Também não está na sua casa o maior milagre. O maior milagre acontece dentro do ser humano. Dentro do ser humano. O maior milagre acontece na alma do ser humano. O maior milagre acontece por dentro, salvando o ser humano do inferno e lhe dando um novo viver. Um novo viver. Este é o maior milagre que Jesus pode proporcionar em um ser humano. É dentro, é por dentro. Não há como explicar
porque você, porque eu, porque o ser humano estava condenado. Não havia uma forma de salvar o ser humano. Mas Jesus, Ele sim providenciou uma salvação. E essa salvação não se iguala a nada que nós podemos ver, que nós podemos assistir ou escutar. Aquilo que Jesus fez já foi muito alto. Aquilo que Jesus já proporcionou já foi grande demais, já é grande demais. Então por que esperarmos os milagres para começar a crer em Jesus? Porque tudo está escrito, porque todas as coisas já foram reveladas, para que você, para que eu, para que o mundo o aceite como Senhor e Salvador. Mas o mundo insiste e teima em não aceitar, em não receber, esperando que Jesus proporcione um milagre, esperando que Jesus pague as contas, esperando que Jesus resolva os seus problemas, esperando que Jesus cure as doenças, para que o aceite. Ficarias com Jesus sem seus milagres? Meus irmãos, esse acontecimento, esse milagre que o Senhor faz dentro do ser humano, gera consequências muito além, que vão muito além dos acontecimentos físicos, muito além do que os acontecimentos terrenos. Consequência disso que Jesus faz dentro de nós, a salvação, consequência disso é um relacionamento com Ele. E então bênçãos na medida. Tudo que você quiser, você pode ter, como milagres do Senhor. Coisas extraordinárias poderão acontecer na sua vida. Mas será isso consequência do seu viver? Será isso consequência da sua vida com Deus? Será isso consequência daquela intimidade que você tem com Cristo?